contente em ver que você assistiu à última lição e que alguns apresentaram dúvidas a respeito, e as dúvidas são importantes por quê? Porque, como disse um filósofo, a pergunta é o motor do saber. Então vou responder algumas perguntas referentes à nossa lição de número 12 e no próximo vídeo vamos para a última lição do trimestre em que estamos estudando sobre as alianças na Bíblia. Bom, primeiramente, o Rodrigo Fattori, ele não enviou uma pergunta, ele fez um agradecimento. Eu gostaria aqui de lê-lo. Complicado de entender a lição de quarta-feira. Não sei o que seria de mim se não fosse o amigo explicar, pois tenho que passar a lição de sábado na igreja. Deus te abençoe, professor. É gostoso saber que a lição, como nós apresentamos aqui, ajuda inclusive aos professores de escola sabatina a terem mais subsídios para repartirem com seus alunos. Fico muito contente por isso e fico contente por você, que é um irmão que participa da escola dominical ou participa de grupos de estudo da Igreja Católica. Você também é muito bem-vindo aqui. Esta lição bíblica é para você também. Vamos agora para as perguntas. Eu estou aqui com 4 perguntas muito importantes e aqui vou primeiramente para a do Valmir Carvalho. O que ele pergunta? Leandro, que o Senhor continue abençoando seu ministério. Gostaria de fazer uma pergunta. Sendo Cristo Deus e também eterno, como explicar o fato dele ter morrido na cruz? Primeiramente, Valmir e querido internauta, este é um mistério a ser plenamente compreendido só na eternidade. Tanto a encarnação de Cristo, quanto o seu nascimento virginal, quanto a sua morte, são são coisas muito profundas para entendermos. Eu imagino que se Deus fosse explicar isso para nós na condição em que nós estamos hoje, ou seja, corrompidos pelo pecado, o nosso cérebro se derreteria e sairia pelas orelhas, porque nós não temos capacitação para isso. Agora, mesmo que seja um mistério e que nós entendamos esse mistério da morte de Cristo apenas na eternidade, nós temos alguns vislumbres na Bíblia que podem nos ajudar. Alguns vislumbres que nos mostram que Cristo realmente morreu e que não foi simplesmente, e que aquela ideia de que a alma, o espírito de Cristo permaneceu consciente durante a morte é uma heresia, uma aberração, é querer explicar o mistério que a Bíblia não explica, ou seja, uma manifestação de arrogância. Então vamos a esses vislumbres. Primeiramente, você tem que lembrar que Jesus se tornou divino humano, né? O que diz João 1,14? Lá Jesus é chamado de o verbo de Deus, ou algumas outras traduções como esta que eu vou ler, a NVT, a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o agente ativo da criação. E aqui é dito sobre ele, em João 1,14, o seguinte: assim a palavra ou o verbo se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória como a glória do Filho único do Pai. Então, o Jesus somente divino, realmente ele não poderia morrer, porque Deus não morre. Mas Jesus ele não era somente divino, ele era o quê? Divino humano. Aqui é que está o detalhe. Então foi um ser divino humano que morreu na cruz. E nós não temos como entender plenamente como é a morte de um ser divino humano. De um ser humano nós conseguimos entender. Agora, de um ser divino humano nós não entendemos, porque a Bíblia não revela. Então, longe de especular, não devemos nem mesmo cogitar respostas como fazem alguns, dizendo que a alma de Cristo permaneceu viva enquanto o corpo permaneceu morto. Isso é um absurdo. Até porque o próprio Cristo, em João 11:11-14, demonstra crer, não é, na natureza holística do ser humano. Ou seja, de que quando o ser humano está vivo, é porque todos os aspectos do ser estão em funcionamento. E quando Cristo ressuscita Lázaro em João 11, ele não disse Lázaro desce, ele disse Lázaro sai para fora. Por quê? Porque Lázaro estava ali, não com uma alma ou espírito em algum lugar intermediário. Então esse é o primeiro aspecto para você entender esse assunto de como Cristo pôde morrer.
porque ele se tornou um ser divino humano com dupla natureza. Outro aspecto que você deve entender, e este aqui vai colocar uma pulga atrás da sua orelha, mas é o que a Bíblia faz para mostrar que nós podemos saber, ter vislumbres sobre esse assunto, mas não podemos ter todas as respostas. A Bíblia diz que Deus Pai, o Espírito Santo e o próprio Cristo estavam juntos atuando na ressurreição de Cristo. E agora? Deixa eu ler os textos e depois eu vou dar a você uma sugestão e não uma interpretação na qual eu bato o martelo. Tá ok? Então, primeiramente, em João capítulo 10, versos 17 e 18, Jesus fez uma revelação aqui muito importante sobre a sua natureza, né? E ele diz aqui o seguinte: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Cristo disse que mesmo com a sua natureza divina humana, ele teria poder para tomar a sua vida de volta. Agora, como? Se ele estava inconsciente na morte. O que eu posso imaginar é que uma energia, a energia divina de Cristo estava dentro ainda do seu organismo, óbvio, né? E quando o Pai o chama, e o Espírito também, aí Cristo volta à consciência, volta à vida. Mas irmos além do que o texto bíblico diz é perigoso. Então vamos entender isso como um mistério. Vamos entender que a parte humana de Cristo morreu e que algo da parte divina continuava ali para que ao Pai falar, esta parte divina de Cristo também atuasse na própria ressurreição de Cristo. Além de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo atuou na ressurreição de Cristo. Então veja, a Bíblia é clara em dizer que um Cristo divino humano morreu na cruz. Se só um ser humano morresse na cruz, eu e você estaríamos perdidos ainda, porque apenas um sacrifício perfeito poderia nos libertar dos nossos pecados, e só Deus pode ser esse sacrifício perfeito. Então Jesus assume a natureza divina humana para poder morrer e se tornar esse sacrifício perfeito. Então veja, por exemplo, Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, da mesma forma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, se o Espírito Santo viver em nós e viermos a morrer, o Espírito Santo vai nos ressuscitar também. Então veja, o Espírito atuou na ressurreição de Jesus. E, obviamente, a Bíblia também ensina que Deus o Pai atuou na ressurreição de Jesus. Diz aqui o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então você vê de forma misteriosa o envolvimento das três pessoas da divindade na ressurreição de um ser divino humano. Explicar em detalhes isto só na eternidade. E precisamos estar lá para compreendermos. Tá bom? Vamos aqui para a segunda pergunta. Lembrei de uma coisa. Eu tenho um artigo em que eu abordo este assunto. Como que foi a morte de Jesus, né? Sendo ele divino humano. Aqui na descrição desse vídeo está o link para você acessar esse artigo e ler. Seria interessante que você lesse para fixar, amadurecer ainda mais as ideias que foram possíveis de serem abordadas aqui, ok? A pergunta do Campos é o seguinte: quando a fé se torna legalista? A leitura da carta de Paulo aos Gálatas nos explica. Ali é dito o seguinte, nesta carta, ao longo dos 6 capítulos,
A fé se torna legalista quando a pessoa crê que pode ser perdoada ou ser salva através das suas obras. Legalismo é fazer da lei o meio de salvação, ao invés de fazer da lei o resultado de um coração transformado pela graça. Ou seja, o legalista coloca a lei no lugar errado. Tá? Ele coloca a carroça na frente dos bois. Entendeu? E um dos textos de Gálatas que mostra claramente isso, né? Que o legalista, que a pessoa se torna legalista quando crê numa espécie de salvação pelas obras, ou por comportamento, ou por aquilo que ela come, qualquer coisa que tenha a ver com isso, como meio de salvação, como meios e não como resultados de uma transformação. Gálatas 3,10 diz assim: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Ou seja, se há maldições para quem não obedece a tudo que está escrito na lei de Moisés, e nós não conseguimos, muitas vezes, fazer isso, com a ajuda do Espírito Santo nós o fazemos, mas não todos os dias da semana, todos os meses do ano, né, diariamente, diríamos assim. Mas o texto diz assim, que os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Então, a fé pode se tornar legalista quando a lei é colocada na frente da graça transformadora de Cristo. Primeiro, nós somos salvos unicamente pela graça. Somos justificados ou declarados justos unicamente pela graça de Jesus e não pelas obras. Depois, como resultado da santificação, que é uma outra fase do processo de salvação, os princípios de Deus vão sendo implantados em nós pelo Espírito Santo, de acordo com Hebreus 8, versículo 10. Ok? Vamos aqui agora para a pergunta do J.M.O. Teixeira. Na verdade não é uma pergunta, é uma observação, e eu achei muito interessante essa observação e queria contribuir com mais um texto. Ele disse o seguinte: boa tarde, guerreiro do rei. Obrigado, nunca tinha recebido, ouvido esse tipo de expressão, não é? Em referência a mim. É sempre maravilhoso aprender mais de Deus. Eu não tenho dúvida de que os dois testamentos, um depende do outro. Como está escrito, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Está totalmente certo, irmão J.M.O. Teixeira. Um testamento depende do outro. O Novo Testamento é a continuação do Antigo. O Antigo nos explica o Novo Testamento. O Novo Testamento também nos dá luz sobre o Antigo Testamento, referindo-se aos livros, não é? Da Bíblia. E um texto que eu gostaria de contribuir com essa sua análise é o de 2 Pedro 3, 15 e 16. Aqui, o apóstolo Pedro, mais ou menos 70 anos depois da cruz, já reconhecia os escritos de Paulo como parte das Escrituras. Né? Então, a sua afirmação de que o Antigo e o Novo Testamento um depende do outro está corretíssima. Né? E aqui é dito o seguinte: e lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas coisas, dessas questões, em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Olha só. As cartas de Paulo foram consideradas como parte das outras partes das Escrituras. Então, muito boa essa sua observação, meu irmão. E a última pergunta de hoje, né, que será respondida referente à lição 12, é a pergunta do José Messias Oliveira Teixeira. A pergunta dele foi sobre Apocalipse 3:21. Veja a pergunta que ele fez.
Gostaria que me explicasse Apocalipse 3:21, onde afirma que devemos vencer. Do que se trata vencer? Veja, no Apocalipse aparece com uma certa frequência uma promessa para quem for vencedor. No capítulo 2, verso 7, que ainda não é o capítulo que você mencionou, o capítulo 3, verso 21, a mesma promessa de vitória é feita à igreja de Éfeso. E ela, obviamente, se aplica a todas as igrejas. No contexto de Apocalipse 2, dos versos 2 a 6, ali nós percebemos que vencer, né, revela a vitória mencionada sobre os falsos apóstolos que estavam se infiltrando na igreja. Então, vencer em Apocalipse 2, 7, é vencer os falsos apóstolos e falsos mestres. É possível que também no capítulo 3, verso 21, isso esteja sendo considerado, ou seja, os que viverem na igreja de Laodiceia serão vencedores se também vencerem os falsos apóstolos e os falsos mestres ou profetas. Mas tem algo mais no contexto de Apocalipse 3. Ali ele fala do quê? Ali fala de mornidão espiritual. A reclamação de Deus para a igreja de Laodiceia, né, que é a última igreja do Apocalipse e que se refere à última fase da igreja cristã neste mundo, é a igreja de Laodiceia, a igreja que está morna espiritualmente. Então, vencer no período de Laodiceia seria contextualmente vencer a mornidão espiritual. Ok? Então, leia Apocalipse 3:21 no contexto da igreja de Laodiceia e você perceberá que é vencer a mornidão espiritual e também, de acordo com Apocalipse 2, 2 a 7, pode também se referir à vitória sobre os falsos apóstolos e os falsos mestres. Muito obrigado pelas perguntas que vocês enviaram. Foi muito bom ter tido a oportunidade de estudar mais um pouquinho a Bíblia com vocês. E nos vemos então no nosso próximo estudo da lição de número 13 da Escola Sabatina.